E já dizia Johnny Hooker, ninguém pode nos dizer como amar. Por 12 votos a 5, a Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que proíbe o casamento homoafetivo e a união estável entre pessoas do mesmo sexo e cria uma outra modalidade de união civil. O tema, que já vinha sendo discutido na comissão desde o dia 29 de agosto, enfrentou uma luta da parte de grupos minoritários que solicitaram à Câmara mais tempo de análise do texto, impedindo o avanço dessa discussão. Uma das vitórias da minoria foi a realização de uma audiência pública para debater o assunto. Mas, afinal de contas, quando começou a luta por direitos da comunidade LGBTQIA+ do Brasil? Qual o histórico de leis que visam garantir os direitos da comunidade LGBTQIA+, e quais os entraves que estão em jogo? Fica comigo que o Estadão te explica. É importante destacar que a luta por direitos da comunidade LGBTQIA+ do Brasil não é recente. E uma das primeiras conquistas a nível nacional e global acontece em 1990, com a proibição da chamada cura gay ou de qualquer outro tipo de tratamento de imposição à heterossexualidade normativa. Mesmo não sendo considerado uma doença nem pela Organização Mundial da Saúde, OMS, desde 1990 a prática foi proibida pelo Conselho Federal de Psicologia. Outro marco importante é que desde 2008, o SUS permite que pessoas trans tenham acesso ao processo transexualizador a partir de 2 portarias do Ministério da Saúde, a 1707 e 457, que reconhece a orientação sexual e identidade de gênero determinantes dentro da saúde. Atualmente no Brasil não há uma lei que torne o casamento homoafetivo legal. Porém, em maio de 2011, o STF, de forma unânime, equiparou as relações entre pessoas do mesmo sexo às uniões estáveis entre homens e mulheres, reconhecendo assim a união homoafetiva como núcleo familiar. Assim, os casais homoafetivos foram reconhecidos como entidade familiar e passaram a poder realizar a adoção conjunta. Anos depois, em 2013, o Conselho Nacional de Justiça aprovou uma resolução que torna obrigatória a realização do casamento civil entre homossexuais pelo cartório. Outra conquista importante foi a alteração do nome civil em cartório para pessoas trans, travestis e não binárias, e o uso do nome social vale desde 2016. Mas pessoas trans ainda eram obrigadas a andar com os documentos que não eram compatíveis com a sua identidade de gênero. Porém, em 2018, o STF autorizou a mudança do nome de registro de pessoas transexuais e transgêneros, até mesmo daqueles que não passaram pela cirurgia de adequação sexual. Em 2019, o STF decidiu pela criminalização da LGBTfobia com equiparação à lei do racismo. O Brasil segue como um dos países com maior índice de LGBTfobia no mundo, em especial relacionado a pessoas trans, travestis e não binárias. Por isso, medidas como essa são importantes para o enfrentamento dessa discriminação, seja de forma física, verbal ou até psicológica. Vale lembrar que esse projeto de lei que proíbe o casamento entre pessoas do mesmo sexo passará por mais 2 comissões: a de Constituição e Justiça e de Cidadania e Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial, que podem rever novamente o teor do projeto. E caso ele seja aprovado, ele não atinge os casamentos já realizados e pode ser declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos continuar acompanhando as notícias em relação a esse projeto de lei, mas você pode ficar por dentro acompanhando as notícias no site do Estadão e em todos os nossos canais oficiais.